emociona Bora. aqui também. Fala comigo. Começa agora mais um episódio do Você Empresário. Você Empresário tá voando, hein? Estamos em grande fase hoje no estúdio, aqui direto do Palácio dos Cedros, no evento B2B, um evento focado em franquias. Do meu lado esquerdo, co-apresenta o senhor Felipe Paroneto. Boa tarde, Filipinho. Boa tarde, Marcão. Boa tarde, bom dia e boa noite para um programa atemporal. Vamos para a terceira jornada de hoje. É sobre isso, aproveitar as oportunidades, conhecendo nesse momento aí por intermédio de nossa promoter de convidados, Dona Anne, que por aqui está, o senhor João Alves. Confere? É isso aí. Faz a amizade simultânea criada há 42 segundos. Primeiro, te agradeço pelo seu tempo. É uma honra. Prazer te receber por aqui. Eu gostaria que você se apresentasse brevemente aí para o nosso público, aos nossos telespectadores. Perfeito, muito prazer, Marcos, Vinícius, obrigado pelo espaço, é sempre uma honra falar um pouquinho do que eu faço, o que a minha empresa faz e como que a gente muda aí o dia a dia dos colaboradores hoje dentro das empresas, né? Então, mais uma vez, obrigado pelo convite e vamos lá, vamos conversar, vamos contar o que a gente faz nos bastidores também da 121 Smart Shop. Perfeito. A 121, ela inicia como uma startup. Perfeito, Marcos. A 121, ela nasceu como startup, né? Antes de falar um pouco da história, o que é a 121 Smart Shop? Nós somos uma rede de mercados autônomos voltados para ambientes corporativos, para empresas. Então, é semelhante que a galera vê em condomínio residencial, só que a gente nichou o nosso modelo dentro de ambiente corporativo. Hospital, universidade, escritório, coworking, todo local onde tem um fluxo de colaboradores, a gente consegue atendê-los da melhor forma possível, né? Filipinho, já tá armado de perguntas, senão eu tenho 50. Aqui quando você faz essa carinha de quietinho, eu falo, peguei o Filipinho no pulo e aí eu gosto mais. Eu gosto quando pega no improviso. Isso é bacana, né? Isso é bem bacana. Inclusive, demonstra carinho e reconhecimento. Sempre. Legal. A minha primeira dúvida é em relação a empresas, né? Você falou que vocês focam totalmente em empresas, mas qual tipo de empresa? Por exemplo, você pega um prédio comercial e você se instala dentro dele, onde tem diversos tipos de empresas, diversas salas sendo alugadas, ou são empresas realmente com espaço físico? Então, uma indústria, enfim, algum fabricante, distribuição, algo do tipo. Ótimo, Felipe. Boa pergunta, cara. Não foi fácil chegar num denominador comum dentro das empresas. Que tipo de empresa é bom para atender, é bom para rentabilizar e de fato fazer dinheiro, né? Que é isso que todo mundo busca. Então não foi fácil. Foram vários anos de discussão e testes para validar se o modelo de negócio realmente era escalável, né? Hoje, de fato, a gente sabe que é escalável. A gente tem várias lojas próprias, vários franqueados também. Então, o tipo de empresa que tem o perfil da 121 Smart Shop é qualquer local com mais de 200 pessoas lá todo dia, tá? Então, dentre colaboradores ali com mais de 200 pessoas, a gente consegue oferecer o benefício sem custo nenhum para a empresa. Então, ela não paga nada. Empresas sempre buscam diferenças competitivas quanto a competidores, quanto a colaboradores, né? Outras empresas, enfim, nesse formato. Diferencial como plano de academia para o funcionário, vale alimentação, plano de saúde, plano dental, são vários benefícios que a empresa paga por isso. Então, tem muito valor e tem muito mercado quando eu chego para uma empresa e falo que eu vou oferecer um benefício para os colaboradores dela, ela me pergunta quanto vai custar e eu digo que não vai ter custo nenhum, que é uma parceria comercial. Ela cede o espaço, a energia e a internet e a gente operacionaliza totalmente o mercado, tá? Então, é assim que funciona. Então, são indústrias, hospitais, universidades, com mais de 200 pessoas já viabiliza. Hoje a gente atende empresas aí até 5.000, 6.000 colaboradores, obviamente não só com uma unidade, né? Então dentro de plantas fabris, por exemplo, tem locais que a gente tem 6 unidades dentro da mesma empresa. Então é um mar de oportunidade aí de fato, totalmente escalável. A startup, ela se inicia quando? Ótimo, Marcos. A 121, ela começou lá em 2021, na época da pandemia, quando um dos sócios tinha a dor de ter que sair do trabalho, 5:30 da tarde, recebia a famigerada ligação da esposa, né? Ô fulano, tu para no mercado e compra um pão, um leite, um café e vem pra cá. O cara já estressado, cansado, tem que sair do trabalho, parar no mercado, enfrentar uma fila absurdamente grande para comprar meia dúzia de produtos, né? Então, esse era o problema que a gente tinha e esse era o problema que a gente gostaria de resolver. Inclusive, fica de dica aí para quem é empresário, quem é empreendedor, quem quer começar um novo negócio, você nunca começa pensando na
na solução, né? Muita gente começa pensando em como que eu vou resolver, como que esse meu produto vai resolver tal coisa. E tem que ser o contrário, você tem que pensar qual é o problema que existe, como que as pessoas resolvem esse problema antes, quanto que elas pagam para resolver esse problema, e aí sim você pensa Você nas melhora, você cria uma possíveis. solução mais viável. Aí sim vocês pensam na possível solução. Então a ideia da 121 não foi nem ser um mini mercado autônomo. A gente gostaria de ser um mercado autônomo na rua. Assim como tem, enfim, Giasse, Angelone, essas redes, a gente gostaria de ser algo assim, porém totalmente autônomo, né? Então, a 121 surgiu em 2021, fomos incubados na incubadora de startups lá em Joinville, passamos por um processo seletivo de mais de 50 empresas, fomos aprovados entre as 10 empresas. Através dessa incubadora de startups, a gente começou a evoluir a nossa ideia através de uma metodologia, a metodologia MidTech. Ela é de Florianópolis, foi eleita a top 5 metodologia do mundo, a top 5 metodologia de desenvolvimento de startup do mundo e é de Florianópolis, lá pertinho da gente. Ô, João, você entrou bastante aí já em como vocês pensaram o produto, né? Mas antes de pensar o produto, como é que você chegou? Você falou que você tem 24 anos, uma idade próxima da minha, Ótimo, bem jovem. Então, como é que você chegou? Você falou que um dos sócios pensou isso. Como é que vocês se conheceram? Como começou a sua ótimo. história também no ramo empreendedor? A gente sabe que o normal, primeiro, é passar da CLT para o CNPJ e não Perfeito. começar já direto do CNPJ. Como começou? Pai, mãe, empresário? Quem que começou a te influenciar isso desde pequeno e como conheceu também esse networking hoje dos seus sócios? Legal, obrigado pela pergunta, Felipe. A minha história realmente, eu sou muito novo, né? Eu tenho 24 anos, então eu digo que eu ainda tenho muito a aprender, mas eu sempre aproveito cada uma das oportunidades. Eu trabalho desde os meus 14 anos em empresa familiar, né? Aplicando de fato em todas as áreas, desde financeiro, comercial, a parte operacional, logística, tudo eu fiz lá. Comecei de fato, já fui atendente de telemarketing também, em plano de saúde, então passava o dia inteiro com a orelha desse tamanho, escutando um monte de baboseira. Me desenvolvi ali também, saí do próprio atendimento, me tornei suporte dos atendentes em pouquíssimo tempo. Depois do suporte, depois de atender no telemarketing, eu fui para minha área, que eu sou formado em técnico em mecatrônica e engenheiro de produção. Fui para minha área como suporte técnico, uma empresa de automação industrial. Aí ali eu tive a oportunidade de entrar na carreira bancária, que foi onde eu passei vários anos da minha vida ali na carreira bancária. Eu E gosto dos vários anos, que eu fico imaginando, né? vários Eu anos, né? passei Pô, vários pra mim anos, eu qualquer passei. 2 anos é vários anos, né? Pois é, isso que eu tô pensando. A nossa correlação de tempo, ela não é a Per mesma, né? Perfeito. Eu digo que ali na carreira bancária foi quando eu comecei a empreender, né? E eu digo isso para todo mundo. Você não precisa ter a sua própria empresa para empreender. Você pode empreender na empresa dos outros. Concordo E demais. foi isso que eu fiz. Eu comecei na recepção do banco, atendendo qualquer tipo de demanda, e em 3 anos eu estava como gerente de investimento, gerente, né, num banco de investimento alta renda. Pode falar o nome do banco, porque Era aqui a o gente não tem problema com propaganda, tá? Ótimo, era no Bradesco Tá. Prime, Você não então vendia hiperfundo para as pessoas, né? vendia capitalização, vendia tudo também. Quem Eu tinha uma técnica especial que eu utilizava, alguns podem até contestar, mas quando eu via alguém ah, no ah, caixa eletrônico, na boca do caixa lá depositando, sacando dinheiro, eu chegava do lado da mesa e fazia assim, ó. Aí a pessoa perguntava, o que é isso e tal? Não, é a sorte que tá batendo na sua porta. Então, eu ia lá e tal, tem aqui um título de capitalização e de fato dava super certo. agora eu quero que você fique atento aqui, todo mundo fique atento a esse momento. Você que já vendeu hiperfundo, você vai ter que ajudar um projeto social, você vai ter que cuidar de alguém para Deus te perdoar. Meu Deus do céu. Para Deus perdoar, Eu vou porque ter que trabalhar olha, muito. é uma rentabilidade, precisa melhorar, hein? Ó, precisa melhorar, o Banco Brasileiro de Desconto precisa dar uma melhorada nisso. Mas vamos perdoar Mas você era todo mundo jovem, tem as suas técnicas, né? E só dessa de você fazer essa sorte está batendo na sua porta, acho que você já merece perdão, perfeito. porque quem está nos assistindo agora, ó, uma abordagem melhor do que Tem essa que inovar, né? não, Tem que não há. inovar. Tem que É um inovador. É isso. Então, será Nato. perdoado
simultaneamente só por essa técnica usada, mas é bom ressaltar. Filipinho, Perfeito. o João tá falando, como você disse, de termos importantes de mercado de pessoas que têm a idade que vocês têm. Mas o tiozão aqui, tá vendo vocês falar, daí você fala startup, incubadora. Vamos explicar para quem está vendo a gente o que, que é uma startup, qual a diferença de uma startup para uma empresa e o Ótimo. que é uma incubadora de startups. Eu fico imaginando ali uma grande caixa cheia de pequenos startups que devem ser organismos vivos para lá e para cá sendo protegidos. Explica um pouco sobre isso. Ótimo, ótimo, Marcos. Vamos lá. Primeiro, para eu explicar o que que é uma startup, eu tenho que explicar o que que é uma empresa tradicional, né? Qual que é a característica de uma empresa tradicional? Uma empresa tradicional, o potencial de faturamento dela está totalmente atrelado ao aumento de custos, basicamente. Então, pega um restaurante, uma clínica, uma sorveteria. Se eles querem aumentar o faturamento deles, o que que eles têm que fazer? Aumentar o espaço onde eles estão hoje, alugar um espaço maior, comprar mais mesa, comprar mais cadeira, aumentar ou a estrutura de cozinha, comprar prato, copo, garçom, cozinheira, todo esse tipo de coisa. Então, aí sim, com esse aumento de custos, eles vão ter um aumento proporcional de faturamento. Tá? Então, o faturamento e os custos eles crescem linear, de forma linear e proporcional. A startup não. A startup, o seu faturamento não tá, ele não pode estar atrelado para se enquadrar com uma startup, o seu faturamento ele não pode estar atrelado ao seu aumento de custos. Então, o quanto o seu aumento de custos de fato pode aumentar, ele tem que ser linear, enquanto o seu faturamento deve ser exponencial, tá? Característica de uma startup, a Netflix, por exemplo. Importante. Características de uma startup. Aí você fala, Ótimo, eu que estou aprendendo com você o que é uma startup, legal. as características de uma startup. Isso. Características de uma startup. Vou usar como exemplo a Netflix. A Netflix desenvolveu um site onde ali dentro eles simplesmente vendem um plano de assinatura mensal, onde a pessoa consegue assistir vários tipos, várias séries diferentes. Para a Netflix ganhar mais dinheiro, o que que eles fazem? Eles não precisam alugar um novo espaço, contratar mais pessoas ou qualquer coisa do gênero. Eles simplesmente aumentam a quantidade de investimento em marketing para de fato trazer novos clientes e aumentam o investimento em me Na fugiu o nome, tecnologia na para conseguir tecnologia, no rodar, sistema, no banco de operacionalizar. dados. Exato. Perfeito. Eles aumentam o suporte do banco de dados dele para ter capacidade. Ponto. Dessa forma, eles podem aumentar o faturamento deles de forma exponencial e um aumento gradativo de custo. Essa é uma startup. Então, no formato da 121 hoje, funciona da mesma forma. Hoje, a gente vende, a gente tem várias unidades próprias, né, como que foram as necessárias para o teste, mas hoje o nosso modelo de escala para a gente aumentar o nosso faturamento é através de franqueado. Então, o franqueado ele paga para ingressar na rede, a gente obviamente transfere todo o conhecimento e a maneira correta que ele deve fazer, e obviamente vários anos de expertise que a gente desenvolveu algo do zero, ele aplica. Então, o franqueado hoje, cada franqueado ele começa com 3 lojas. Então, basicamente, se a gente vende para uma pessoa, ele tem mais 3 lojas para serem abertas. Então, logo, o nosso crescimento de novas lojas é totalmente exponencial. Uma pessoa leva 3, essa pessoa com 3 pode abrir a quarta, quinta, sexta, e é isso que a gente incentiva para ter esse crescimento exponencial de faturamento. Já sabemos o que é, e agora preciso saber incubadora. Como, Legal. como que é isso? Perfeito. Incubadora de startup, para quem não conhece, é basicamente uma instituição onde ela tenta profissionalizar o processo de desenvolvimento de uma empresa, de uma startup, né? Então ela te dá todas as ferramentas necessárias para você começar da maneira correta, começar com o norte, né? Tem um dado do Sebrae hoje que 30% das empresas tradicionais elas quebram antes de 2 anos. Logo, como que se foge desse índice de 30%? É através de metodologia, tá? É um dos temas até que eu costumo conversar e explicar para várias pessoas. É com metodologia de desenvolvimento de empresa que você consegue crescer e fugir desse indicador de fechar em até 2 anos. Logo, a incubadora, ela te passa toda a metodologia, te passa todas as técnicas, te acompanha e te dá incentivos, tanto financeiros quanto de sistemas de parceiros que eles têm para te conseguir ter toda a estrutura. Tu vai começar uma startup, normalmente o cara é quebrado, ele não tem dinheiro para Tem começar em uma ideia. startup. Ele tem uma ideia, exato. E a incubadora de startup, ela auxilia a tirar essa ideia do papel e pôr na prática, tá? Da forma que foi pensado, como você chegar à conclusão
que é o primeiro passo no startup que você tem uma empresa bem entendida. Passou do produto, o próximo passo é o processo. Vocês penaram um pouco antes de chegar na incubadora, deram bastante cabeçada. Como é que foi o desenvolvimento dos processos hoje da empresa de vocês? Legal. A 121, ela surgiu a ideia e logo em seguida a gente já foi aceito na incubadora de startup. Então, basicamente, no momento que a gente ingressou na incubadora, a gente começou a desenvolver a empresa. Então, essa parte de processos, um dos nossos sócios, o Vinícius, que é o próprio CEO da empresa, ele é extremamente metódico. Então as coisas devem acontecer através de processo, porque senão vai ficar em WhatsApp, em e-mail, na cabeça de cada um. Então, graças a Deus, a 121 ela deu certo e vem dando certo cada vez mais, porque a nossa base que a gente construiu foi de fato um castelo de pedras, né? Uma base de pedra e não uma base de cartas, um castelo de cartas. Então, a nossa base foi muito forte, a gente estruturou da maneira correta e só está tendo crescimento do último ano para cá, justamente por ter feito toda a preparação antes e agora, de fato, vender e colocar dinheiro em marketing. Quanto mais dinheiro em marketing a gente coloca, mais resulta em mais venda, porque o time ele está todo preparado para receber essa demanda, né? Então a incubadora assim, ela presta todo esse apoio na parte de processos, como se fossem professores, mentores, né? Eles disponibilizam diversos mentores e especialistas em diversas áreas que auxiliam muito. Então a gente contou muito com o apoio desses mentores, principalmente do Sebrae. A gente fez parte do Startup SC, que é um programa de capacitação para founder de startups lá em Santa Catarina. E a gente teve acesso a vários mentores, donos de empresa, donos de startup, pessoas que venderam startups por centenas de milhões de reais, que são pessoas que fazem parte desse grupo e que, de fato, prestavam mentoria para um grupo de 10, 15 pessoas onde a gente fazia parte. Também foi um processo seletivo, a gente foi aceito dentre 400 pessoas de Santa Catarina, a gente foi aceito entre os 40 e a turma de Joinville de 10 startups, a gente foi uma das aceitas também. Então, capacitação é extremamente importante também. Fugir do assunto que era metodologia e processo, mas essa parte de capacitação é muito importante trazer para a discussão, porque, de fato, você tem que contar com a ajuda de quem já passou por aquele problema ou quem já fez isso acontecer, né? A pessoa não pode ter o rei na barriga e achar que eu sei tudo, eu sei do meu negócio e eu vou fazer do meu jeito, que o meu jeito é o certo. Não, tem que ser totalmente humilde para aprender com todo mundo, né? Então, é basicamente essa dica também que eu deixo. Quanto mais capacitado você for, melhor você aplica a metodologia e melhor você faz o processo. Então, na realidade, são dois assuntos que vão caminhar ali lado a lado. Para mim, faz muito sentido você aprofundar. Você fala em entrar na incubadora. E quando você entra na incubadora, você agiliza o seu processo. Você tem pessoas com experiência, você tem pessoas com know-how que já deixam o seu negócio com um poder de assertividade maior. E aí você consolida esse negócio, começa a operar e depois você passa a franquear. Ou seja, você inicia o seu negócio baseado num know-how, abre aqui aspas, um know-how emprestado, e você potencializa o seu negócio, só que dessa vez você não está emprestando para melhorar, você já tem e Sim. você está emprestando para alguém que quer empreender através da franquia. Você enxerga essa correlação? Você já tinha pensado nisso? Ótimo, é exatamente isso que a gente faz, exatamente. A gente levou muito tempo para estruturar a empresa. Quando a gente começou a, de fato, prospectar novos pontos de venda, novas empresas, a gente fez isso em Joinville. Então, em fevereiro de 2023, a gente tinha 3 lojas próprias. A gente tinha começado em 2021, né? Então, logo no início de 2022, a gente começou os testes de MVP, de mínimo produto viável. Então, em 2022, a gente testou o MVP. No final do mesmo ano, a gente colocou em outras 2 empresas que nos procuraram e fomos estruturando os processos. Em 2023 foi quando a gente pôs o pé no acelerador, que a gente saiu de 3 e foi para 30 lojas em menos de 12 meses. 10 vezes. Então, essa velocidade não foi por coincidência. A gente preparou toda a empresa antes para, de fato, só prospectar e ter a formato redondinho funcionando. Aí, nesse momento, saindo de 3 indo para 30, parece que é só um número, né? Mas não, eram 30 inaugurações, 30 vezes que a gente ia precisar de capital de giro para manter essas unidades, 30 locais que a gente teria que abastecer numa rota de abastecimento.
dezenas de milhares de pessoas sendo impactadas todos os dias com a nossa tecnologia dentro desses locais. Então foi extremamente. Teve meses que a gente inaugurou 4 lojas no mesmo mês, então era uma loja por semana. Era absurdamente louco, assim, mas foi muito bom. Aconteciam vários problemas, aconteciam, a gente fala que eram problemas bons de resolver, que era a dor do crescimento. Então a gente acordava todo dia, cara, o que que a gente vai resolver hoje? E aparecia alguma coisa. Enfim, então expandimos de 3 para 30, e nesse processo a gente pensou, cara, a gente quer velocidade. A gente moldou toda a empresa para ganhar mercado o mais rápido possível. Fizemos isso em Joinville, mas levou praticamente 12 meses. Se a gente for fazer isso de cidade em cidade, quanto tempo a gente levaria para conquistar o market share que a gente espera? Levaria-se muito tempo. Então a gente começou a pensar em como que a gente vai escalar de fato o nosso negócio, né? Aumentar exponencialmente a nossa venda. Foi quando a gente pensou na franquia como solução. Então, de fato, a gente tem a franquia como modelo de expansão para a nossa startup. Inclusive, é o tema da palestra que eu vou dar amanhã aqui embaixo, às 10h30 da manhã. É o tema que eu vou conversar um pouco mais a fundo, mas a gente viu na franquia o modelo de escalar o negócio. Então, a gente acumulou todo um conhecimento, o negócio é rentável, a gente testou, validou, cresceu, a gente tem até hoje todas essas lojas que continuam operando lá em Joinville, mas para a gente ganhar mercado, market share o mais rápido possível, é através do franqueado. A gente precisa de pessoas, não é só recurso. Se fosse recurso, a gente captava investimento no mercado, startup abre a oportunidade de captar investimento, investe no negócio e ele cresce. Mas não é sistema o nosso. A gente precisa de pessoas para prospectar a empresa e para abastecer a unidade. Então, o abastecer a unidade é até relativamente tranquilo, mas para prospectar uma empresa não é qualquer um que consegue conversar, né? Sim. Não é qualquer um que consegue chegar numa mesa de uma diretoria e falar de forma clara, enfim, com um bom linguajar, com uma postura adequada. Então, a gente consegue isso não contratando alguém, mas sim a própria pessoa colocando o dinheiro dela para jogo para ter o retorno daquele investimento, obviamente, mas a gente sabe que dessa forma ele vai ter a total responsabilidade de garantir que esse dinheiro volte para ele. E é totalmente possível e é muito rápido, mas ele precisa se dedicar. É uma empresa do zero, né? Uma empresa nova que ele está começando. A única coisa é que a gente já trilhou todos os caminhos das pedras para ele começar e não passar por problema nenhum. E aí, Fih? O homem é bom, hein? O homem é bom, o homem é uma empresa já preparada, né? Ele já só chega tendo que executar. Entra um pouco naquela ideia que a gente falou com a Priscila um pouco mais cedo, de que o franqueado não pode achar que a franqueadora é a empregada dele, né? No caso, ele vai trabalhar e ele vai É vice-versa, né? Ótimo. O franqueado não pode se achar um empregado e nem achar que a franchise é uma empregada. É um conjunto, é know-how, mais dedicação de ambos os lados, A né? gente fala que a franquia, a gente basicamente vira sócios do franqueado, né? Então, ele tem que gostar da gente, a gente tem que se identificar com o perfil dele e cada um tem que fazer 50-50, né? A gente tem que entregar todo o conhecimento e prestar o suporte para ele, enquanto ele deve, de fato, executar da maneira que a gente ensina a operação dele, né? Então, ele é o responsável lá, mas ambos têm responsabilidade. E a gente fala também na 121 que o nosso franqueado é um dos nossos clientes. Hoje na 121 a gente tem 3 clientes. O consumidor final, que compra nos mercadinhos, a gente tem a empresa que a gente prospecta para colocar o mercadinho lá dentro, e a gente tem o franqueado, que ele entra na nossa rede, que a gente entrega todo o know-how e a gente tem que manter ele engajado, a gente tem que manter ele performando, a gente tem que prestar suporte ativamente e não reativamente para identificar algum problema que ele possa estar tendo ou possa vir a ter. Então, de fato, o franqueado tem que fazer por conta, né? Ele é uma empresa dele, mas a franqueadora simplesmente se jogar no colo dele e querer que ele resolva tudo, obviamente não vai ter franqueados que estarão contentes e muitas vezes vai ter franqueados que não vão estar performando. Então é isso que a gente vê como problema hoje nas franqueadoras, tá? Então a 121, sim, a gente trata os nossos franqueados não como franqueado, mas sim como cliente. A gente quer que ele tenha uma ótima experiência. Então a gente tem toda uma equipe para auxiliar ele a cuidar da operação dele de forma ativa, para auxiliar ele na prospecção da empresa de forma ativa. A gente tem agendas quinzenais, agendas semanais, para de fato sempre manter esse cara engajado. E até hoje está dando certo, graças a Deus. Você falou em sócios.
São quantos sócios na empresa? Hoje a 121 ela faz parte de um grupo econômico com mais 3 empresas. Hoje eu e o Vinícius nós somos sócios operadores, então a gente está à frente do negócio. O Vinícius como CEO e eu como diretor comercial. Nós Tá. dois, a parte estratégica nós tomamos juntos, mas ele cuida da parte de gestão e eu da parte comercial, de venda de franquia, prospecção de ponto de venda, tudo isso é comigo. Então, isso também é mais uma dica importante que para a empresa funcionar, as áreas têm que estar muito bem segregadas. No início, obviamente, todo mundo faz tudo, mas chega a um certo nível que você tem que aplicar processos e segregar atividades. Então, o Vinícius focou em gestão e eu foquei na venda, e tem dado muito certo. Fora eu e ele, a gente tem as empresas que são sócias, né? Eles fazem parte lá do mesmo parque industrial onde a gente começou e onde a gente está até hoje, em Joinville, que é o nome do parque é o Perini Business Park. É o maior parque multissetorial da América Latina. Então, lá dentro ficam mais ou menos 20% do PIB de Joinville e 2% do PIB de Santa Catarina inteiro está lá dentro. Então, é muito bacana. E as empresas dos nossos sócios ficam lá dentro também. A principal é a Englobal, que é uma empresa de comércio exterior, tem mais de 15 anos de mercado, mais de 50 colaboradores, e eles, enfim, a gente tem um ótimo relacionamento com eles. O Felipe tinha perguntado também de onde que eu conheci eles e tudo mais. Eu e o Vinícius, né, a gente se conhece desde quando tinha. Há muito Há tempo. muito tempo, Há muito tempo. há muitos Há anos, muitos né? anos. Há Mas muitos anos. anos é Há relativo quase também. 2 anos e meio eu Mais conheço. de 3, não dá nem Total. 3 décadas. Totalmente. Desde Exato. Piá, Desde vocês dizem Piá. lá, né? Não, Piá é no Piá. Paraná. Piá no Mas não é Paraná. a mesma coisa? Nada. Ah, não sabia. Joinville, Joinville. E, então a gente conhece desde quando eu tinha 3, 4 anos de idade. Eu estudava com o irmão mais novo dele, ele estudava com o meu irmão mais velho. Então a gente se conhece desde essa época. E a gente voltou a se encontrar na faculdade. Eu e ele fizemos engenharia de produção. Foi quando eu acompanhei o processo da 121 de criação desde o D1 até o momento que eu ingressei. Eu não fui um dos fundadores, né? Eu entrei quando a empresa estava formatada, a estrutura, o aplicativo e tal, e eu entrei realmente para fazer esse processo comercial. Então, entrei como sócio da empresa, prestei um bom serviço lá dentro, então, de fato, a gente executa dessa forma. E esqueci a pergunta que tinha feito, Marcos. Não, eu tô falando sobre Ah, mesmo tá. da questão dos Que eu... sócios que você Exato. tá dissertando sobre. Isso. É nessa linha mesmo, que para entender a questão do grupo de empresa que você colocou, então você já respondeu o que eu te perguntei, e Perfeito. já é gancho até para a gente continuar esse bate-papo. Não vou lhe tomar muito mais tempo, porque eu sei que o tempo Tranquilo. urge, Eu gosto de como diria falar o isso, hein, outro. Marcos? Se Fique deixar, eu falo. tranquilo com isso. Não, mas está falando bem. Eu quero abordar um pouquinho mais para frente mais a operação do 121 da pessoa que está vendo e Legal. falou assim: puxa, gostei do João. Como que eu faço? Quero comprar, como é que vai ser, quanto é? Isso a gente vai fazer mais para o final. Mas eu Perfeito. gosto de um tema que é o sócio. Legal. Como é lidar com o sócio? Como é lidar com o sócio? Então, esse lidar com o sócio, dividir as funções, para ninguém achar que trabalha mais, questão de reconhecimento. Como que Sim. você está amadurecendo isso, já que é um amigo? Sim. E tem um conselho muito antigo, agora eu falo com você que está aqui me vendo, que é: não misture negócio com amizade, né? Todo mundo fala isso. Já viu alguém abrir uma empresa com inimigo? É O que a verdade. gente É só verdade. faz na vida é misturar negócio com amizade. É A verdade. questão é como fazer isso dar certo. Eu Exato. quero ouvir isso um pouco de você. Exato. Eu não vejo problema a sociedade com um amigo, de fato, porque as pessoas que você tem que estar próximas têm que ser pessoas de confiança, com os mesmos valores que você, né? Então, eu e o Vinícius e os meus sócios também, das outras empresas, todos nós se identificamos nos nossos princípios, nos nossos valores, da forma que a gente lida com todas as situações, né? Então, a sociedade, ela tem que ser um complemento. Você não pode estar numa sociedade onde você e a outra pessoa pensam iguais, senão vocês não vão evoluir a sua empresa, entende? Vocês vão, de fato, bater cabeça muito na parede, achando que vocês estão fazendo do jeito certo, mas a forma que vocês estão pensando não é adequada. Então, quando eu e o Vinícius que estamos à frente do negócio, a gente se complementa muito bem. Foi por isso que ele me convidou também. E sempre se deu super bem, obviamente, mas ele tem esse lado muito metódico e de processo, e eu tenho esse lado comercial, né? Quase não, na verdade, eu quase não gosto de Não falar, tá? esquecerei nunca. Então eu tenho esse lado comercial, então são atividades que se complementam. E a gente fala lá na empresa também, a gente aprendeu em várias capacitações, que tem 2 áreas extremamente importantes na empresa, que é a gestão
da empresa como um todo e a comercial. Elas que vão ditar se o teu negócio vai dar certo ou não. Porque você pode ter uma gestão muito boa, mas pode ter um comercial péssimo e se não entrar dinheiro, a gestão não vai se pagar. E você pode ter comercial ótimo, mas uma péssima gestão. Então você não vai manter cliente nenhum. Então a gente tem que manter esses dois lado a lado para o negócio realmente dar certo. Então, eu e o Vinícius a gente se complementa, o negócio dá super certo. E os sócios investidores também são extremamente importantes no negócio, porque se não fosse pelo recurso que eles aportaram, a ideia ela não iria sair do papel. Entende? Então a gente tem que ter um ótimo relacionamento com ele também e de fato prestar conta e com muito respeito a esse recurso, porque não é o recurso meu, não é o recurso do Vinícius. O nosso recurso é tempo. A gente está colocando tempo no negócio e está fazendo o nosso tempo valer a pena. E eles que estão colocando dinheiro, quanto tempo eles levaram para acumular esse recurso para poder investir? Então a gente tem que trabalhar com muito respeito. Então, apesar da 121 ser dentro das empresas do grupo a que mais cresce, a gente negocia cada centavo em cada hotel. Se a gente encontra um hotel que é R$ 50 mais barato, obviamente a gente não vai deixar piorar a qualidade do local, mas se a gente consegue encontrar um hotel que tem R$ 50 mais barato, R$ 100 mais barato, ou um desconto ali, ou um parcelamento no cartão de crédito para de fato ter o capital de giro para manter aquilo ali, a gente faz. Então, por quê? Por conta do respeito ao dinheiro deles. Hoje, graças a Deus, a 121, ela já passou o break-even, então ela já passou do ponto de equilíbrio, então é uma empresa que ela está gerando caixa. Eu gostei que você falou e já explicou o Exato. que você sabia que eu ia perguntar. Exato. Então, a 121 ela já passou do ponto de equilíbrio, ela já gera caixa, graças a Deus. Enfim, então, tanto eu quanto o Vinícius, quanto sócios, todo mundo está extremamente contente. Foi algo que a gente moldou lá atrás e a gente sabe que hoje é questão de tempo para a gente de fato ter um império com várias lojas, né? A gente está crescendo cada vez mais, todos os meses são inauguradas diversas unidades. A gente não quer ser a maior do Brasil, mas a gente quer ser a melhor. Então a gente quer ser a primeira escolha, né? A gente não quer ser a nossa missão não é ser a maior do Brasil, mas sim ser a primeira escolha no mercado autônomo. Então, quando alguém falar em mercado autônomo, saiba que a 121 é sinônimo de qualidade. E é isso que a gente busca. Nosso foco é ser o principal player da região sul do país. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo, tá? Então, esse é o nosso objetivo. Hoje você falou que vocês tiveram um crescimento exponencial de 30 lojas, né? São Sim, 30 lojas próprias sim, ou próprias. exato. Como Hoje, funciona a gestão de tudo isso, sendo que vocês estão localizados em Joinville, né? perfeito. Como vocês conseguem gerir, não sei se tem, se tiver, Sim, obviamente, acredito que sim, sim. lojas em outros estados? Exato. Hoje a 121, ela tem mais ou menos 30 lojas próprias na cidade de Joinville, então a gente teve esse crescimento. A gente simplesmente parou de abrir loja própria para focar na franquia. Eu escutei, eu não lembro aonde, não sei se foi o Caíto Maia que comentou um dia que falou: a partir do momento que você abre a primeira franquia, você abre a última loja própria, né? Então, de fato, foi o que aconteceu. A gente abriu a última loja própria e vendeu a primeira franquia, então fez essa transição. Tá? Então, essa gestão das lojas próprias é a gente que faz, a gente tem um CD lá em Joinville, então você deve pensar, né, pô, 30 lojas próprias, deve ter um estoque gigantesco, 20 funcionários. Cara, a gente tem 4 pessoas para trocar essas 30 lojas. Então, como que a gente consegue fazer com que 30 lojas rode com 4 pessoas? Metodologia, processo e automação. Então, tudo que uma pessoa pode fazer, a gente automatiza: atendimento, suporte ao consumidor, que produtos eu tenho que abastecer, o que eu tenho que comprar, tudo automatizado. E os que estão perto de vencer, como que você cuida disso? Imagino que seja uma coisa É que um, te incomoda. Hoje, a gente, dessas 4 pessoas, 2 delas são repositores, que eles estão separando o produto e abastecendo. Então, inclusive os processos internos da empresa têm os processos de abastecimento. A gente utiliza a metodologia para abastecer, que é FIFO. Não é metodologia, me fugiu o nome, mas é FIFO, First In, First Out. Então, a gente coloca os produtos com o menor vencimento na frente, sendo o primeiro item. Então, quando eles vão lá repor os itens, eles fazem a conferência de um por um. Se o produto que tiver na frente vai próximo do vencimento, aí sim ele confere o restante. Se tiver longe, tá tudo certo, todos os outros também não vão vencer. Então, Eu não sabia que eu fazia isso, mas quando eu trabalhava no bar do Pedrão, em 1994, quando já você tinha um nome. nem tinha pensado em nascer,
Eu organizava a batata Ruffles. E Aham. aí eu pegava que tava para vencer, colocava na frente, Sim. e Pra não aí dar fazia essa problema, né? ordem. E aí realmente nunca vencia nada. É Mas aí, isso como aí. é que é o nome aí que eu... FIFO, first in, first out. Tem até em inglês, Nossa, né? Pra dar uma. sensacional. Olha o que eu fazia. Aí, ó. Você já era Já Visionário. desenvolveu o negócio, né? É, e não patenteei, ó. Perdi uma criando oportunidade. Já processos antes deles foi, irem ao mercado. já Caramba. foi. Você falou que vocês investem muito em marketing como Sim, startup, né? exato. Qual o principal hoje, enfim, veículo de marketing que vocês utilizam? Vocês foram bastante. Quanto você capitaliza, por exemplo, para growth, para brand, enfim, como você divide todas essas caixinhas? Perfeito. Cara, hoje a 121 ela tá focando cada vez mais em marketing, porque de fato todo o resto já tá bem otimizado, né? Então hoje a gente tem duas agências de marketing que trabalham para nós. Uma é focada em performance, tráfego pago e estratégia de marketing, e a outra é focada em posicionamento de marca. Então é importante a gente ter um branding muito bem definido, que as pessoas que compram saibam o que a gente faz e tanto para os franqueados quanto para os colaboradores das empresas entrarem nas nossas redes e saberem com quem a gente está se comunicando, entende? Então, hoje o nosso canal de marketing é muito focado em Instagram, tá? A gente movimenta bastante, e LinkedIn. Então, como a gente lida com empresas, a gente estando dentro do LinkedIn chama bastante atenção. E no Instagram é para comunicar tanto com consumidor final quanto com franqueados. Deixa essa parte de empresa um pouco de lado, tá? Então, é assim que a gente trabalha. Cara, o valor que a gente investe é um Não, pouquinho, Esse é um valor, pouquinho, não, não a precisa abrir, não divisão precisa mesmo em abrir. porcentagem, mais sim. por esse lado. Cara, a gente não define muito por porcentagem, a gente, graças a Deus, fazendo parte de um grupo econômico, entregando resultado, não significa que dinheiro dá em árvore, não, mas não é um problema pra gente. Então a gente quer sim qualidade. Então a gente faz questão de pagar caro por um negócio que vai entregar resultado. E a gente vem acertando nas nossas decisões. Então não é muito porcentagem, não faço ideia, é X valor, esse X valor entrega o resultado que a gente quer. E a conta paga, entende? Então Perfeito. sai barato, sai barato. Por isso que a gente faz questão de pagar caro por alguns serviços para realmente entregar o resultado que a gente espera, tá? Perfeito. Aqui a gente já vai indo para a reta final. É a hora que eu faço a pergunta. Gostei da história, gostei do carisma. Legal. Quero comprar uma franquia da 121. Opa, Como compro, como pago, quanto custa e quanto tempo eu recupero meu dinheiro? Que é uma pergunta que você nunca ouve. ó- Qual é o payback? ótimo! Cara, esse é o momento de brilhar, né? É, Ah, brilha, ó, 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 esse é acendeu o a momento de luz, é só brilhar. brilhar. Não, hoje é um 2-1, né? A gente fala que a gente não vende um mercadinho autônomo. A gente fala que vende para o franqueado uma possível transição de carreira. A gente vende para ele mais tempo com a família, a gente vende para ele flexibilidade nos horários dele. Então, assim como a gente resolve um problema da empresa, a gente resolve o problema de alguém que está investindo recurso na gente. Então, é isso que a gente vende mais qualidade de vida, né? Com serviços sem funcionário. Hoje é um 2-1, ela trabalha da seguinte forma: cada franqueado ele consegue tocar até 5 ou 6 lojas sem funcionário nenhum. Então, nosso objetivo é ter 200 franqueados com 10 lojas cada uma, ter 2.000 pontos de venda no total. Então, esse franqueado que entra, a gente quer que ele vá para 10 lojas. Então, a rentabilidade de uma loja sai no positivo? Sai no positivo, nunca sai no vermelho. Porém, a rentabilidade para uma loja pode até frustrar uma pessoa que está achando que vai mudar de vida com o mercadinho autônomo, e não é o caso, né? De fato, vai retornar valor, mas exatamente o mesmo trabalho que ele faz para uma, ele vai fazer para três ou até para cinco. Então, quando o franqueado ele entra num 2-1, ele tem direito de abrir três pontos de venda em três locais diferentes, três empresas diferentes. Dessa forma, ele diversifica o risco dele, coloca em três locais diferentes. Uma pode faturar super bem, outra faturar intermediário, a outra faturar o mínimo que a gente espera, né? E dessa forma ele vai saber onde ele acertou, onde ele errou, a gente com todas as nossas instruções. O investimento total para um 2-1 é de R$ 75.000 para três mercados totalmente prontos, inclusive com o primeiro estoque. Então, o franqueado literalmente não se preocupa com nada. Ele entra na rede, paga ali a taxa de franquia, que é de R$ 36.000, entra na rede, aí a partir dali ele começa a prospectar o ponto de venda, conquistar o ponto de venda onde ele vai colocar o mercadinho. A diferença do 36 para o 75 é o custo em estrutura que ele vai gastar, que ele só paga quando ele conquistar o ponto de venda. Então, demorou um mês para ele conquistar a primeira empresa, ele fala: João, fechei a primeira, manda o mercadinho para mim.
R$ 13.000, que é o valor de investimento em uma estrutura, recebe direto na empresa, ele simplesmente tira da embalagem, está totalmente pronto, coloca na tomada, bota o produto e está funcionando. Então, tem que ser ágil, tem que ter velocidade nessa implantação de loja. 1 hora e meia está pronto o mercado funcionando. Então, a mesma forma é para a segunda unidade e para a terceira unidade. Só vai pagar quando ele fechar esses contratos com essas empresas. O que se Tá? vende de produto? Hoje, é produtos que fazem sentido para o dia a dia, para o cotidiano do colaborador na empresa. São snacks. Então, são snacks e bebidas. Snacks, barra de proteína, cereal, salgadinho, toda a parte de bomboniere, toda a parte de produtos fitness, cada vez mais vem ganhando espaço. Depende do local, a gente coloca itens de higiene, como absorvente para as mulheres, desodorante, pasta de dente, produtos que na emergência ali na empresa precisa, a gente também, depende do local, coloca. Em hospitais, por exemplo, depende do local onde a gente fica, a gente coloca fralda para recém-nascido, fralda RN, porque fica do lado do centro obstétrico também. Então as mãezinhas elas vão lá ter neném, saem correndo de casa e acham que o hospital vai dar tudo, mas não dá. Então, por sugestão das enfermeiras, falaram que isso acontecia. Então a gente colocou lá e atende a necessidade daquele público. Então é totalmente personalizado para melhor atender e agregar valor para a empresa e para o colaborador. Tempo de retorno. Tempo de retorno. A média que a gente está vendo com os franqueados é de 10 a 11 meses. Tá? Esse é o tempo de payback. Mas pode variar, depende do ponto. O segredo está em quantas pessoas vão estar naquele local onde você vai colocar o mercadinho. Essa é a pergunta de milhões. Então, quantas pessoas tem lá vai definir o resultado daquilo. Se tu coloca num lugar que tem mais de 1.000 pessoas, que é uma empresa, é totalmente possível, cara, ele vai faturar ali em média de 18 a 20 mil reais por mês, um ponto de venda daquele. Então, com investimento extremamente baixo, né? Então, o payback num local como esse pode ir de 6, 7 meses. Então, é realmente bem curto, né? Tem uma Então, basicamente, isso é o tempo de payback, 10, 11 meses. 10, 11 meses. Eu fico pensando, né, quando a gente começa a conversar, que não são todas as empresas, que o produto que você vai vender, aí você já matou a questão que eu ia, se muda de ponto de venda para ponto de venda, você já construiu um raciocínio que me mostra que sim, Sim. mas quando a gente fala na empresa, acima de 250 vidas é uma coisa que o seu olho já brilha. Perfeito. Acima de 200 pessoas 200. já cabe um 121 sem precisar de mensalidade nenhuma. E aqui tá mais um porém, tá? Tem empresas, na maioria das empresas a gente entra e a gente não paga nada para a empresa, tá? 98% das empresas a gente entra e não paga nada. Por quê? Porque é um benefício. Então ela me dá a parede para eu colocar o mercado, me dá uma tomada e me dá um ponto de internet. Então a gente não paga nada. Isso empresas com mais de 200 pessoas. Empresas com menos de 200 pessoas que querem oferecer esse benefício, que nos procuram, a gente tem um modelo com mensalidade. Então a empresa paga uma mensalidade para a gente operacionalizar o mercado lá dentro e ainda vender os produtos. Então é algo extremamente interessante também, onde não só a gente não paga, mas sim tem empresas que pagam para a gente para oferecer o benefício. Você falou Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São E São Paulo são Paulo. o teu alvo de momento. É isso. Como que é a logística desses produtos? Porque é mais barato do que normalmente é em um mercado mais caro e como que isso chega? Você falou em um momento rápido em CD, centro de distribuição. Isso. Você compra em quantidade para fazer isso andar. Distribuir. Fala um pouco disso. Exato. Hoje, cada franqueado ele tem o seu próprio CD, porque o volume ele é muito baixo de produto. São pouquíssimos SKUs que ele consegue gerir em casa também. Então, ele não precisa alugar nenhum espaço fora, nem nada do tipo. A gente, hoje, como rede, já compra em bastante volume com vários fornecedores e distribuidores. Então, a gente tem a parceria com dezenas de distribuidores e fornecedores. Então, a gente tem negociado com eles uma tabela específica, com vários deles, para atender os nossos franqueados. Então, ele pode estar em Joinville, ele pode estar em Floripa, ele pode estar em São Paulo, pode estar em interior do Paraná, que vários fornecedores vão aplicar a mesma tabela. Não só a mesma tabela, mas bonificação de produto, prazo de pagamento, condição de compra, condição de troca, tempo de entrega. Cara, então são centenas de negociações que a gente tem, onde o franqueado compra direto com o fornecedor e o fornecedor entrega na casa dele e dali ele leva para os pontos que ele tem, que ele vai sair para abastecer em média uma vez na semana. Então, para quem está te vendo aqui, que é de São Paulo, que possui esse recurso, você está pronto para atender aqui as grandes Perfeito. indústrias em São Paulo, com logística. É a tua expectativa, você quer vir mesmo para essa loucura para Perfeito. dentro de São Paulo mesmo. Aqui fica uma curiosidade, né? A gente faz várias análises de mercado e estudos de mercado, e hoje, para vocês terem uma noção,
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul juntos não tem a quantidade de empresas com mais de 200 funcionários que tem na cidade de São Paulo. Então, a cidade de São Paulo ela tem mais empresas do que 3 estados juntos. Então, está muito claro o movimento que a gente está fazendo, que São Paulo é um mar de oportunidade realmente para o nosso modelo de negócio. Quando você fala em condomínio, em mercado autônomo, em mercadinho autônomo, você lembra de condomínio residencial, que é um negócio que, ao meu ver, está ficando saturado, tem várias marcas, todos os condomínios, pô, praticamente já foram prospectados, já foram desgastados ou já tem um mercadinho autônomo. A gente é a única rede do Brasil que é focado em empresas, em ambientes corporativos, e é a próxima etapa dentro desse segmento. A gente antecipou esse passo, a gente está desde 2022 executando essa estratégia, desenvolvendo a estratégia, automatizando toda a estratégia e a prospecção para o franqueado não ter trabalho, ter um mínimo de trabalho e sim o que a gente precisa dele, que é a mão de obra. Beleza? E ele de fato ganhar dinheiro, tá? É isso que importa. A franquia não pode ser uma venda de um sonho, ela tem que ser uma venda de algo que existe e que funciona. E é o que a gente fez lá em Joinville, que a gente faz até hoje e que os nossos franqueados também estão conseguindo atingir. E como que a pessoa fala com a 121 se ela gostou e quer comprar? Gostei de tudo que aconteceu, quero comprar. Como que ela Perfeito. faz? Como ela te contata? Perfeito. Hoje a 121 ela tem a própria landing page, o nosso site, onde você entra lá, tem várias informações, talvez até com mais a fundo do que eu estou falando aqui, mas deixe seus dados lá, nome, telefone e e-mail para a gente entrar em contato com você, um dos nossos vendedores entrar em contato com você. Eu participo ativamente desse processo de venda, então não tem estrelismo, não tem nada disso. De fato, a gente está dentro do processo, sabendo as dores de quem está querendo investir, como resolver esse problema e também no processo todo de onboarding do franqueado, eu participo ativamente, tanto eu quanto o Vinícius, porque a gente quer resultado, né? Ele, como eu falei, a gente enxerga ele como um sócio dentro da empresa, a gente quer que ele performe. Então, entre na nossa página 121franquias.com.br, deixe seus dados, nossa equipe entra em contato o mais rápido possível, dentro de 5 minutos ela chama, então pode se cadastrar, pode testar, mas se cadastrar vai ter que comprar, hein? Então, pessoal, estou à disposição também, se quiserem falar comigo, tem as minhas redes sociais, João V. Alves 00, tá lá no Instagram, tem o Instagram da empresa 121 Smart Shop e tem o Instagram do CEO Vinícius também, Vini Brunelli, também estamos todos lá movimentando, trazendo conteúdo. Também temos nosso podcast. Convido para quem estiver assistindo aqui, assim como o conteúdo de vocês de empreendedorismo, a gente também fala um pouco sobre isso lá na empresa. Convida vários empresários, várias pessoas de renome também para participar. Então convido todos vocês a assistirem e nos seguir no Instagram. Perfeito. Filipinho, considerações aí, agradecer, né, o João. Uma aula, você achou que você estava voando com 23, veio o João com 24, já foi na Lua, voltou, passou Meu 22 Deus. anos, abriu uma empresa. Mas aí o bom é que a gente já pega o contato do João e evolui ainda mais. Esse tipo de papo serve Perfeito. justamente para isso. Enfim, agradecer o João, uma verdadeira aula. E, enfim, espero ter contato em breve Com como certeza. cliente também da 121 Com Smart certeza. Shop. Que legal. João, quero suas considerações finais, te agradecer, primeiro pelo seu tempo, te parabenizar pelo teu projeto. Obrigado. Espero realmente que a empresa cresça na direção que vocês entendem que vai crescer. Em relação às redes sociais, todos os dados que você falou, a gente vai pegar os seus dados no final, você passa para a gente e colocamos no link abaixo do episódio. Vamos te contatar, te avisar que a gente está subindo o episódio. Então, Legal. agradecer a Anne também, que está com a gente aqui, que trouxe você, né, te laçou. Tava lá E atendendo o cliente. Anne, vem aqui, João. E, ó, o maior papo mais legal que eu tive. Muito bom. cara, fico muito feliz. Eu gostaria das suas considerações finais para que a gente encerre mais um episódio. Perfeito, Marcos Felipe. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. É sempre uma honra estar falando, seja lá para quem for, em qualquer momento, em qualquer horário. É um prazer falar da 121, que a gente teve muito trabalho para conquistar o que a gente conquistou, para evoluir da forma que a gente evoluiu. E é um prazer falar um pouco da nossa empresa para quem, tanto para vocês quanto para quem nos ouve, tá? Então, a 121 ela tem um futuro brilhante pela frente, eu tenho certeza disso. A gente estrutura a empresa de uma maneira muito sólida. A 121 ela vem de uma base muito sólida, mais uma vez com princípios, com valores e de fato resolver um problema.
né? Então, a 121 ela impacta milhares de vidas diariamente, dezenas de milhares de vidas diariamente, tanto de consumidores finais, que eles não vão na 121 só para comprar uma sobremesa, eles vão comprar um chocolatinho depois de bater uma meta, ou eles vão comemorar, comprar uma lembrancinha para um colega que pode estar triste, ou eles vão, enfim, comemorar em equipe comprando, por exemplo, um refrigerante para dividir em conjunto. Então, a 121 ela não é só para suprir uma necessidade ali de fome ou algo assim, não. Ela está presente no dia a dia dos colaboradores, sendo muito mais que isso. E para os nossos franqueados da mesma forma, né? A gente proporciona de fato mais tempo para eles terem com as suas famílias, para sair, fazer uma transição de uma empresa que às vezes estão insatisfeitos ou não estão tendo o retorno que eles gostam, e tocar a 121 paralelamente, né? A 121 ela você tem a oportunidade de começar pequeno e de fato se tornar um império, assim como a gente tem 30 lojas em Joinville, o que que impede de um franqueado ter 30 lojas também? É só o tempo. É só o tempo, é literalmente isso. Então, pessoal, convido vocês a conhecerem. Mais uma vez, Marcos Felipe, obrigado pelo Obrigado a você. tempo e é um prazer estar aqui. Espero ter mais tempos para a gente conversar junto e que vocês façam uma visita lá em Joinville para a gente participar do meu podcast também. Sensacional, uma grande história. Acho que falamos sobre assuntos importantes como a startup, que é um assunto que no Brasil tem uma evolução muito grande.